galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais de biologia, né? Porque tem pouco vídeo no canal sobre biologia. Hoje eu vim falar sobre alterações ambientais. Bom, gente, queria começar explicando aqui algumas coisas que acontecem com o solo e tal, que muita gente tem ainda dúvidas sobre esses nomezinhos. Então, vamos começar. Primeiro, é lixiviação. Lixiviação é quando tudo que está, por exemplo, dentro de um rio ou na superfície de um solo se infiltra no solo. E isso causa alterações ambientais. Grandes exemplos são Mariana e Brumadinho, que foram aquelas cidades que aconteceram aquele vazamento e aí ficou cheio de lama e mercúrio e um monte de coisa, barro, eu não sei se vocês lembram, provavelmente lembram. Então, gente, todas aquelas matérias, todos aqueles elementos que estão naquele meio vão se infiltrar no solo e vão ainda se infiltrar em lençóis freáticos, vão empobrecer aquele solo, o solo vai deixar de ser fértil, ainda vão acontecer muitas alterações por causa daquela lixiviação. O segundo é assoreamento. Assoreamento é basicamente uma deposição de sedimentos. Então, por exemplo, no fundo de rios, quando vai formando aquela areinha, terra embaixo, por causa de deslizes, às vezes, que tá perto, sabe? Tipo, aqui tá o rio, aqui tá a terra, daí tem um deslizamento ali e vai pro fundo do rio. Aquilo é o assoreamento. Nós temos a erosão, que é o desgaste do solo, que também causa alterações ambientais. Depois nós temos algo muito importante, que é a extinção de espécies. Bom, existem 7 porquês da extinção de uma espécie. A primeira dela é alterações climáticas, porque as espécies normalmente elas estão acostumadas a viver em um certo tipo de ambiente, com um certo tipo de clima, e como nós temos todo aquele negócio do efeito estufa, a gente sabe que o clima muda. Então, essas alterações climáticas podem acabar extinguindo uma espécie. Então, tipo, se algum lugar que não era muito frio começa a fazer frio, logo uma espécie de calor vai morrer, não vai conseguir se adaptar, certo? Segundo lugar, a poluição, gente. Sim, a poluição tanto, tipo, por exemplo, canudos no fundo do mar com as tartarugas, que a gente debateu tanto, que mudaram os canudos dos lugares. Então, a poluição, ela afeta diretamente os animais. Incidência de doenças. Nós transmitimos doenças para os animais. Minha professora de biologia contou que durante a época da febre de Harry Potter, muitas pessoas queriam ter corujas, e aí um cara, ele pegou uma coruja, levou pra casa e tal, só que a coruja, você tem que ter todo um cuidado, você tem que ter um biotério, porque ela se alimenta de ratos, existem várias regras, não é simplesmente ter o animal em casa, principalmente porque não é um animal doméstico. Mas então o cara, quando ele percebeu todo esse trabalho, ele decidiu abandonar a coruja numa praça, se eu não me engano, e aí descobriram que essa coruja estava com sífilis. Então nós transmitimos doenças para os animais, doenças que eles não estão acostumados, são doenças nossas, e aí isso acaba matando eles. Fragilidade. Às vezes os animais, o ambiente muda e os mais frágeis acabam morrendo, espécies mais frágeis e as mais resistentes vão sobrevivendo, né? Fragmentação do habitat. Às vezes tem lá um habitat e aí aqui tem espécies de coelhos, tem a mesma espécie de coelho. E algo acontece e divide esse habitat. E aí eles vão sofrer por comidas diferentes que ficaram para cada lado, às vezes várias adaptações diferentes, e eles vão se tornar 2 espécies diferentes. Então, isso pode acabar fazendo com que uma espécie suma. Tipo, por exemplo, os coelhos se alimentam de cenoura. Aí de um lado sobrou um monte de latinha no chão e no outro tem a cenoura. Então essa espécie aqui vai sumir, essa vai se adaptar e vai se transformar numa nova espécie e essa espécie já era, entendeu? Basicamente assim. Introdução de espécies exóticas. Bom, muitas vezes os seres humanos eles querem trazer espécies que não pertencem a um lugar. Então, por exemplo, vai trazer uma aranha lá da Austrália. E aí, quando traz essa aranha, ela acaba que toma o lugar de outra aranha aqui do Brasil, porque ela tem o mesmo nicho ecológico. O nicho ecológico já expliquei em outro vídeo, tá aqui de biologia.
Nicho ecológico é basicamente os hábitos. Então, tipo, ela come as mesmas comidas, tudo igual. E aí ela toma lugar dessa outra aranha, porque não tem na cadeia alimentar algum bicho aqui no Brasil que coma essa aranha, por exemplo. E aí a aranha aqui do Brasil morre e a que sobrevive é a que veio de fora. O que também transforma ela numa praga, porque não tem nenhum animal que mate ela. Foi o que aconteceu com o caramujo africano, se eu não me engano, na Serra do Mar, e com outras espécies também. Inclusive com os pombos. Vocês sabem por que existem tantos pombos aqui no Brasil? Porque há muitos anos atrás, no período colonial ainda, a rainha sentia falta da Europa, e aí ela pediu para trazer um pombo para ela não sentir falta. E aí esses pombos foram se reproduzindo e eles se transformaram em pragas porque não tem quem mate esses pombos na cadeia alimentar. Obrigada, rainha. E por fim, superexploração das espécies, às vezes para fazer casacos de peles de animais e várias coisas, e vai matando essas espécies. Nós temos alguns outros termos, como por exemplo, fluxo gênico, que é a reprodução sexuada de espécies que gerem descendentes mais resistentes ao ambiente. Nós temos também os corredores ecológicos, que são métodos para salvar os ambientes fragmentados. Porque lembra que eu falei que isso pode extinguir espécies? Muitas vezes esses ambientes fragmentados são porque nós, seres humanos, construímos estradas no meio de uma floresta, por exemplo. E aí alguns animais ficam de um lado, outro de outro, alguns sofrem atropelamento. E aí a solução é fazer esses corredores ecológicos, que é um jeito deles passarem de um lado para o outro, sem ser no meio da rodovia, mas aí tem que ser um corredor, tipo um túnel, ou cobrir com a mesma vegetação. É um negócio muito bem feito e é uma solução para essa fragmentação de territórios. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Queria agradecer ao meu editor, né, por editar esse vídeo pra mim. Você é incrível. Queria deixar avisado aqui que qualquer dúvida vocês podem comentar ou mandar mensagem no Instagram. E também queria falar sobre a minha parceria com @confeitalibre para vocês darem uma olhada no trabalho incrível que eles fazem. E é isso, galera. Até a próxima.